Boa tarde, jovens alunos. Como vão vocês? Que bom reencontrá-los. Nosso tema da nossa aula de hoje é o espaço das indústrias, ou geografia das indústrias, né, como queiram. E aí, isso é uma aula específica para a segunda série do ensino médio, beleza? Então, vamos para frente. Então, para entender o processo de industrialização, é preciso também entender alguns fatores que levaram ao desenvolvimento industrial, tá? Então, só para entender esse detalhe aí, temos que compreender, por exemplo, que na fase de desenvolvimento do capitalismo, nós temos aí as etapas do capitalismo: o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro monopolista, o que eles chamam hoje de capitalismo informacional, que é a fase atual do capitalismo, beleza? Então, nas etapas de transição do capitalismo, temos também a etapa de transição do artesanato para a manufatura, da manufatura para a maquinofatura. Então, começa a haver essa transição bem forte em relação a esses conteúdos que vocês têm aí, envolvendo o desenvolvimento industrial. É bom saber também que esse desenvolvimento industrial não se deu de uma hora para outra. Não foi um processo lento, tá? Melhor, não foi um processo rápido, ele foi um processo lento. Então, imagine aí, do 500 anos, 1000 anos de artesanato, mais ou menos aí 300 anos de manufatura, e aí, de lá para cá, do século XVIII até o século XXI, onde nós estamos, essa evolução da chamada maquinofatura. Tá? É bom lembrar também que esse processo de industrialização, ele se desenvolve também levando em consideração o que nós chamamos de evolução das fontes de energia. Então, o trabalho do artesanato e da manufatura era um trabalho manual, com pouca técnica, praticamente não havia lá um grande uso de tecnologia, diferentemente da atualidade, onde nós temos aqui grandes avanços tecnológicos. Beleza? Então, vamos para frente aí para entender esse processo. Tá? Então, ele mostra aqui, ó, o capitalismo tornou-se pleno com a Revolução Industrial, tá? E com a Revolução Industrial também desenvolve-se o processo de urbanização. Então, a sociedade torna-se urbana, transita de um modelo rural, né, de produção rural, para um modelo urbano industrial. Então, aquela produção que era voltada para a agricultura, para um trabalho agrário, com o campo predominando, ele vai transitar para um processo de urbanização. Beleza? Já no século XI, o modelo feudal de desenvolvimento, ele começa a perder espaço para o modelo capitalista. Tá? Isso porque vai surgir uma nova classe social, que é a burguesia. Essa burguesia torna-se mais poderosa, torna-se proprietária dos meios de produção, e aí vai surgir também uma nova classe social, que são os proletários. Então, o proletariado, na verdade, é aquele que, não sendo dono de nada, só pode vender uma única coisa: a sua força de trabalho. Beleza? Então, vai ter uma relação muito clara entre burguesia, proprietária dos meios de produção, os patrões, evidentemente, e os proletários, né? Aqueles que, não sendo dono de nada, como eu falei, só podem vender uma única coisa: a sua força de trabalho. E aí, evidentemente, nós temos aí a mão de obra assalariada. E aí, um lembrete, é bom anotar isso, beleza? O trabalho assalariado, ele é uma relação de trabalho tipicamente capitalista. Karl Marx vai chamar isso aqui de ciclo de reprodução ampliada de capital. Então, quando você recebe salário, você tem poder de compra, poder de consumo. Em relação capitalista, isso é uma vantagem absoluta, né? Tem que haver a chamada sociedade de consumo, beleza? E ela está ligada ao trabalho assalariado. Ele mostra também no texto que o desenvolvimento do comércio das cidades e o acentuado crescimento demográfico, a população cresceu, e aí também tem um detalhe bem interessante nisso, que é o que eles chamaram lá de exército industrial de reserva. Então, essa população que chega na cidade, que está crescendo, ela também será benéfica ao desenvolvimento do capitalismo industrial. Por que razão isso, né? Dois aspectos, ó. Ampliava a economia de mercado, né? Mais gente para comprar, nesse caso aqui, ó. E aí nós temos aí mercado consumidor, tá? Tanto ele vai ser lá importante para fornecer mão de obra para a indústria, quanto temos aí um mercado consumidor.
Então, observe esse detalhe aí. No período aí que anterior ao processo de industrialização, nós temos ali um modelo econômico chamado de mercantilismo. E o mercantilismo, ele estabelecia as chamadas colônias. E aí um exemplo disso é o Brasil, né? O Brasil era um país colônia de Portugal. Então você liga nesse detalhezinho aí, tá? E aí por essa razão serve de matéria-prima, por exemplo, para as metrópoles europeias, possibilitando que os burgueses comecem a investir em máquinas, né? Ou seja, desenvolve o modelo capitalista. É o que Marx chamou também de acumulação primitiva de capital. Lembrem, uma das características do mercantilismo é a acumulação de metais preciosos. Por isso que muitos autores falam que as economias industriais clássicas, ou seja, aqueles países que tornaram-se industrializados primeiro, eles são chamados de economias de aglomeração. Porque esse nome, né? Economias de aglomeração. Porque aglomeraram inicialmente esses capitais oriundos do comércio com as colônias. Aquela relação do pacto colonial, né? Muito desigual. A colônia só podia vender à metrópole e só podia comprar da metrópole. Mas criou-se aí a divisão internacional do trabalho, também desigual, né? Uma balança comercial favorável, não às colônias, mas às metrópoles. Isso trouxe aí um desequilíbrio. Por isso que, muitas vezes, as colônias não podiam ter, no seu interior, manufaturas. Era o caso do Brasil, por exemplo. O Brasil era proibido de manter, no seu interior, manufaturas. Isso tem a ver com um decreto de Dona Maria I, rainha de Portugal, né, que para garantir o direito de que o Estado português fosse a metrópole, dominasse economicamente, determinou lá que no interior do Brasil, né, na colônia brasileira, não houvesse aí a condição de que desenvolvessem manufaturas. Só vai começar a acontecer no Brasil lá para o século XIX, quando a família real chega ao Brasil e começa a haver uma abertura dos portos às nações amigas, e aí começa a mudar um pouquinho esse perfil. Tanto que nós vamos nos tornar um país industrializado somente no século XX, né? E a nossa industrialização ela é considerada tardia, ou seja, ela acontece muito tarde em relação à primeira e à segunda revolução industrial, caracterizado por esse processo de proibição de manufaturas dentro da colônia. Então, essa desigualdade econômica, né? Lembrem, nós éramos colônias de exploração e não de povoamento. Então, não havia interesse de Portugal de enriquecer a colônia. Muito pelo contrário, o interesse era de enriquecer a metrópole. Mesmo assim, essa metrópole vai ser dependente de manufaturas da Inglaterra. Por isso, a Inglaterra torna-se pioneira no processo de industrialização. Então, observem aí, ó, do ponto de vista histórico, né, podemos dizer que a indústria surge na Inglaterra, segunda metade do século XVIII, e vai transformar o modo de produzir. Ou seja, a capacidade produtiva ela é ampliada sobremaneira. Tá? E essa forma de produzir ela é chamada de Revolução Industrial. Beleza? E aí o texto fala sobre isso, né? Para muitos historiadores, a Revolução Industrial desempenhou um papel vital no desenvolvimento capitalista. Vamos para frente. Olha só. Então, qual é a importância da indústria moderna nos dias de hoje? Né? Primeiro, vai dizer que ela é capaz de transformar matérias-primas em bens de consumo e bens de produção. Você vai trabalhar com a ideia de que existem tipos de indústrias. A indústria de bens de produção, a indústria de bens de base, ou indústria de base, por exemplo, que serve de base para que outras indústrias possam funcionar. Por exemplo, as metalúrgicas, as siderúrgicas, a indústria da construção civil, a indústria de energia, de modo geral. Então, ela vai trabalhar com essa base para que outras indústrias possam produzir, possam funcionar. Beleza? Lembrando que a indústria nem sempre teve as características que ela tem nos dias atuais, né? Elas eram bem diferentes, né? Aqui nós temos duas imagens que mostram isso. Uma organização meio caótica das primeiras indústrias e a tecnologia sendo empregada nas indústrias atuais, né? Então, a gente vai trabalhar com a ideia de que existem indústrias tradicionais, indústrias modernas, até aquelas chamadas de high-tech, né? De alta tecnologia. Vamos para frente.
Então, como eu disse a vocês, ó, essa definição desse conjunto de técnicas, né? Transformações técnicas, econômicas, sociais, que vai substituir a energia física pela mecânica, a ferramenta pela máquina e a manufatura pela maquinofatura, pela fábrica, como achem melhor. Então, isso tem a ver com essa transição, né? No artesanato, o trabalho ele era individual, ou seja, feito manualmente, o dono da produção era o próprio artesão, as ferramentas eram simples, né? Manuais também. A mesma situação se repete na manufatura, tá? Sendo que na manufatura, diferentemente do trabalho artesanal, e o artesão ele era responsável por todas as etapas da produção, aqui ó, na manufatura começa a surgir a divisão social do trabalho, tá? Ou seja, pessoas vão ser lá especialistas em algumas áreas de produção, beleza? E aí temos por último a produção industrial, que é a que nós temos hoje aí, e o uso de ferramentas mecânicas na produção, associadas inclusive à produção mais tecnológica, né? Que utiliza uma mão de obra bem mais elaborada, bem mais qualificada. Essa é a palavra correta. Beleza? E aí, nas etapas também de evolução da industrialização, nós temos aí a primeira revolução industrial, né? Que vai ocorrer com o pioneirismo da Inglaterra entre o século XVIII e o século XIX, tá? E aí algumas inovações tecnológicas vão surgir, principalmente, por exemplo, né? A ideia de que por que é que houve esse pioneirismo inglês, né? Por que é que a Inglaterra sai na frente? Primeiro porque ela acumulou capitais, né? Aglomerou, como eu falei antes para vocês. Havia uma disponibilidade muito grande de mão de obra. Houve lá o cercamento dos campos, que alguns chamam de enclosures. Olha só, isso vai expulsar a mão de obra do campo para a cidade. Ou seja, é isso que vai promover a ideia do exército industrial de reserva. Uma grande quantidade de mão de obra disponível para trabalhar na indústria que estava nascendo naquele momento. Olha só. Também tinha lá matéria-prima disponível, as reservas de ferro, de carvão mineral, de lã, né? E aí por isso que a Inglaterra vai desenvolver a chamada indústria têxtil. Ela começa, na verdade, com essa indústria têxtil. Concomitantemente a essa industrialização têxtil, né? Que foi o carro-chefe, temos ali as metalúrgicas, siderúrgicas, que vão transformar aquela matéria-prima que era o minério de ferro, principalmente, ó, em produtos acabados, né, as máquinas para a indústria, ok? Também tinha lá o mercado consumidor, né, e aí você tinha lá uma distribuição com as colônias, os países europeus ainda não industrializados, né, e aquela população assalariada que passa a tornar-se mercado consumidor, beleza? Também havia, também, por parte da Inglaterra, uma marinha mercante muito poderosa, né, isso vai também gerar os chamados atos de navegação, as ideias de Oliver Cromwell, que vai determinar lá um meio que monopólio inglês nessa área, beleza? A burguesia no poder, né? Esse fortalecimento do poder burguês, e aí nós temos aí como resposta disso o absolutismo, né? Ou seja, esse poder burguês fortalece o poder dos reis, minando a ideia do feudalismo. Então, os senhores feudais vão dar espaço agora a esse poder da burguesia. Então, a classe social que vai dominar predominantemente. E ainda, ó, alguns países tornam-se protestantes, né? E aí surge a ideia de que é possível, sim, ser rico e ser investidor, e ter posses e amar a Deus do mesmo jeito. Então, a ética protestante aí, na ideia de Max Weber, né, de que esse homem natural poderia muito bem renunciar ao pecado, mas ainda manter lá suas posses, né? Então, tem muito a ver com isso. Vamos para frente. E aí eu sugiro a vocês que dêem uma olhadinha nesse material de Max Weber, né? Vão encontrar isso na internet tranquilamente, material em PDF, que seria a ética protestante, né? E o capitalismo. Seria um livro aí de Max Weber que fala sobre isso. E aí podiam consultar os colegas de sociologia, né? Qual é a visão deles em relação a esse contexto. Vamos para frente. Ele fala o seguinte aí, ó. Algumas consequências da primeira revolução industrial. Então, aqui sim, o capitalismo se consolida. E também se consolida o poder da burguesia. Beleza? Temos aqui o desenvolvimento tecnológico. Na verdade, a gente vai trabalhar aqui
A tecnologia, ela vem desde que o homem surgiu na Terra, tá? Ela vai surgindo, né? Quando o homem inventou lá aquele machadinho, feito com uma pedra na ponta, amarradozinho com cipó, né? Aquilo ali era a tecnologia mais moderna naquele momento, tá? O que nós temos aí é uma evolução tecnológica, tá? E aqui também não é diferente, né? Os transportes vão ganhar um capítulo à parte, né? Fala que é muito importante quando nós temos um transporte eficiente. E aí, essa eficiência dos transportes trazem uma qualidade muito maior para a produção industrial, tá? Por que isso? Porque as mercadorias chegam mais distante com um transporte eficiente, tá? Então, aqui ele mostra aqui, ó, o transporte hidroviário e o transporte ferroviário como sinônimos de eficiência nos transportes. E aí, entra em cena no Brasil, que infelizmente perdeu muito por conta disso, né? Quando ele deixou de lado um pouquinho aí o transporte ferroviário, dando ênfase ao transporte rodoviário. Então, esse transporte rodoviário para o Brasil, eu digo que ele é um dos grandes gargalos da nossa economia, porque ele traz um prejuízo muito grande, porque o custo de transporte é muito elevado, o frete é muito alto. Então, se fosse de trem, tivéssemos trens aí singrando o Brasil inteiro, né, de norte a sul, de leste a oeste, teríamos um custo de produção muito menor. Beleza? Então, essa seria a ideia. Vamos para frente. Olha só. A produtividade vai aumentar. Com ela também temos aí uma redução de preços com uma oferta maior de produtos, né? Aquela ideia da lei da oferta e da procura. Beleza? Com isso, se começa a cogitar problemas ambientais, onde eles falam aí do esgotamento de recursos naturais. Por isso que na segunda revolução industrial vão buscar novas fontes de matérias-primas, tá? E aí temos um processo histórico associado à segunda revolução industrial, que é o imperialismo europeu na Ásia e na África. A necessidade cada vez maior de que os países industrializados tivessem que buscar lá fora, né, essas fontes de matérias-primas. Então vamos buscar isso. É bom lembrar que não é somente fonte de matéria-prima, tá? Se ligue nisso aí. É bom lembrar que eles vão buscar também mercado consumidor. Estão produzindo cada vez mais e precisam de alguém que busque, que consuma essa produção. Beleza? E aí ele fala também, ó, do processo de urbanização que eu tinha citado para vocês já, né? E a formação do proletariado urbano, dos operários, né? Que agora vão sofrer também com muita perseguição, com muita exploração, na verdade, dessa mão de obra, que trabalhava 14, 15 horas por dia, de forma ininterrupta, inclusive com exploração do trabalho infantil, do trabalho da mulher, sem leis trabalhistas que pudessem proteger o trabalhador. Beleza? Com o tempo, eles vão se organizando socialmente, né? Nos sindicatos, nos trade unions, lá na Inglaterra, inicialmente, que vão dar origem aos sindicatos posteriormente. E aí a luta sindical, a luta por direitos sociais começa a surgir nesse momento. Beleza? Olha só. Na segunda Revolução Industrial, né? Deixa de se restringir à Europa e somente à Inglaterra esse processo de industrialização e novos países europeus e fora da Europa tornam-se industrializados. A exemplo da França, da Itália, da Bélgica, da Alemanha, da Holanda e fora da Europa, Estados Unidos e Japão, tá? Na América Latina, né, esse processo de industrialização só vai ocorrer na primeira metade do século XX. E aí 3 países ganham destaque nessa industrialização tardia, muito rápida, diferentemente da Europa, que foi lento um processo, né? Aqui ele foi muito rápido. E tem um detalhe, enquanto na Europa eles produziam sua própria tecnologia, aqui no Brasil, na Argentina, no México, por exemplo, eles eram dependentes de tecnologia. Então, tinham que importar tecnologia produzida na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Ou seja, para poder montar essa indústria que estava nascendo aqui também, houve uma dependência tecnológica, né? Até hoje nós somos dependentes tecnologicamente. Beleza? Vamos para frente, né? E aí o que acontece? As práticas que são meio que desleais, né? Por exemplo, algumas empresas, para poder dominar
a produção, né, eliminar concorrência, por exemplo, passam a praticar preços abaixo do custo de mercado. Ou seja, vão criar um fundo de reserva também, e aí vão oferecer mercadorias abaixo do preço de custo para quebrar seus concorrentes. Tá? Isso porque está ocorrendo historicamente aqui também, ó, um processo aqui de formação de conglomerados empresariais. Isso também é uma consequência da segunda Revolução Industrial. A formação das holdings, dos trustes, dos cartéis, dos monopólios, dos oligopólios. Olha só. E aí uma holding se forma quando uma empresa A, olha só, ela começa a comprar ações de outras empresas, né? B, C ou D, de diversos ramos da produção econômica e industrial, e ela tem lá o controle acionário. Olha só, ela não é, as empresas continuam com o mesmo nome delas, tá? Só que aí um grupo passa a comandar essas outras empresas, né? Isso é chamado de holding. Tem lá um pool de empresas associadas àquela empresa principal que domina a quantidade de ações. Olha só. Já os trustes, ó, acontecem quando a empresa A ela vai comprar, de fato, a B, a C e a D. Olha só. Com um detalhe, né? Ela passa a controlar a produção de forma ininterrupta. Ou seja, desde a matéria-prima até o preço que vai dizer ao consumidor quanto vai pagar por ele. Beleza? Então, tem dois tipos de trustes. O truste vertical e o truste horizontal. O horizontal se refere a qualquer tipo de empresa, né? Qualquer tipo de produto para entrar no mercado. E o truste vertical seria aquele produto estratégico, como é o caso do petróleo, por exemplo. A Petrobras é um exemplo aí de truste vertical. Ela explora o petróleo bruto, refina esse petróleo, ele vai distribuir o petróleo para os postos de combustível e vai dizer assim, ó, o preço a ser cobrado é esse. Então vai determinar, inclusive, o preço que se cobra. Já no caso dos cartéis, ó, é uma associação entre empresas, né, do mesmo ramo econômico, que para evitar concorrência, praticam preços muito parecidos, eles combinam o preço entre si para dividir o mercado entre elas. Né? O melhor exemplo disso também são os postos de combustíveis, né, que tem um preço combinado ali, muito parecido, embora muitas vezes o distribuidor do combustível determina o valor que vai ser pago, né? Mas há uma combinação de preços também, para ter um preço muito parecido, às vezes 1 centavo ou 2 de diferença, e eles determinam aí que haja uma divisão do mercado entre essas empresas. Beleza? Se liguem nisso aí. Olha só, vai surgir também aí para a gente a ideia de que há uma produção em série, né? E a produção em série, ela é baseada em dois princípios, o Taylorismo e o Fordismo, tá? Aqui está numa ordem inversa no texto para vocês. Taylor veio primeiro do que Ford. Na verdade, Taylor criou essa ideia de divisão social do trabalho e Ford aperfeiçoou esse processo, né? Colocando lá a linha de produção, né? Uma esteira, passava na frente do trabalhador. Vocês vão lembrar daquele filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, né? Que mostra um pouco sobre isso. Beleza? Vamos para frente. E aí ele mostra como é que funciona cada sistema produtivo desse, né? Primeiro só vocês, ó. Taylor, no século XIX, século XX, Estados Unidos, né? Ele vai criar a divisão social do trabalho, a administração central da empresa, a área de pesquisa, a área de produção, estão separadas, né? Ou seja, ele substitui o improviso por métodos científicos, vai colocar lá a produção pensada, planejada, vai criar também a ideia de que um gerente ele pode controlar quanto se produz, né, mais rápido, inclusive, ou seja, supervisionamento do trabalhador, né, no seu trabalho, e ainda a divisão de tarefas. Qual seria isso, né? Na divisão de tarefas acontece o quê? O trabalhador ele faz apenas uma única etapa da produção, porque na lógica deles, né, isso vai gerar uma produção muito mais rápida. Já Ford, o que ele faz? Ele pega a ideia de Taylor, coloca em prática, certo? Vai criar a esteira rolante com o trabalhador fixo e o produto, a mercadoria passa na frente dele ali e ele vai montando
naquele trabalho repetitivo, beleza? Como o nome já diz aqui, ó, é um modelo não flexível, pouca variedade de produtos, então o mesmo produto fabricado várias vezes, né? E aí cria essa ideia de linha de produção. E, claro, utiliza a estocagem. Há um estoque muito grande de mercadorias, tá? Já no século XX aqui, ó, segunda metade do século XX, Taiichi Ohno, né? Shinjiro Shingo e Eiji Toyota, os caras que fundaram a Toyota, por exemplo, nos anos 70, no auge da terceira revolução industrial, vão criar um modelo chamado aí de toyotismo, tá? Que alguns autores chamam de just in time, né? Que é uma associação entre produção, demanda e distribuição para o mercado, evitando estoque de mercadorias, naquilo que eles chamam de qualidade total. Produção com qualidade total. Diferentemente do modelo fordista, o modelo de Toyota ele é flexível, né? O trabalhador ele é qualificado e ele participa de toda a etapa de produção, diferentemente do modelo fordista, onde ocorre lá apenas a participação em uma única etapa de produção. No caso da Toyota, não. O trabalhador ele conhece todo o processo produtivo, beleza? E aí surge recentemente aqui também, né, em oposição ao modelo toyotista, o modelo do volvismo, que é um modelo sueco, né? E aí, diferentemente dos demais modelos aí, onde a máquina dita o ritmo do trabalhador, no volvismo é ao contrário. O trabalhador dita o ritmo da máquina. É diferente o processo, beleza? E aí ele vai visar principalmente aí, ó, a qualidade de vida do trabalhador. Então o sindicato participa das discussões, participa da vida do trabalhador, que nos demais modelos eles não queriam ver tudo menos sindicalista na frente deles, né? Não havia lá essa relação muito próxima de relação de produção. Beleza? E aí terminou nossa aula nesse momento, tá? Desejando aí que tenham lá um bom desempenho na atividade de vocês, né? Já está disponível aí na plataforma do Google Classroom. Fiquem à vontade. E qualquer dúvida, deixe suas dúvidas lá para a gente tirar com vocês. Ok? Grande abraço, queridos.